Olá pessoal, uma ótima noite, meu vit lindo, minha vit linda, meu vit amigo, minha vit amiga. Uma ótima noite para vocês, vamos entrando hoje para falar desse tema, né, que é tão importante, que é a ansiedade nos relacionamentos, né? Bora falar um pouquinho sobre isso, que acaba impactando tanto a vida das pessoas. Vou dar um tempinho para as pessoas irem entrando. E aproveitar para deixar uma boa tarde, uma ótima tarde, um ótimo dia para quem estiver assistindo essa live em um outro horário. E enquanto eu vou aguardando as pessoas irem chegando, vou aproveitar para me apresentar. Porque quem assistir essa live em outro horário talvez não me conheça. E para quem não me conhece, então, eu sou Yane Santos, sou hipnoterapeuta, atuo aqui na Bahia, especificamente em Salvador. E tenho trabalhado especificamente com essa questão de autoaceitação. E a ansiedade é algo que interfere diretamente nesse processo, né? Então, a ansiedade vem muito nessa perspectiva de quem tem problemas com a sua imagem, né? Que tem problemas com essa visão que tem de si mesmo, né? Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E vamos falar um pouquinho exatamente sobre a ansiedade nos relacionamentos. Lembrando que ansiedade nos relacionamentos não significa apenas ansiedade no relacionamento amoroso, afetivo. A gente se relaciona com as pessoas o tempo todo, na nossa família, na nossa casa, no trabalho, com as amizades, enfim, relacionamento tá aí o tempo todo. Uma ótima noite, Binha, seja muito bem-vinda. Então, bora lá, né? Começar. Seja muito bem-vinda, Binha, uma ótima noite pra você. Olá, Wagner, tudo bom? Como vai? Luiz Wagner, seja muito bem-vindo também, uma ótima noite pra vocês. Então, vamos começar, né? Falando de ansiedade no relacionamento. Primeiro, antes de falar de ansiedade no relacionamento, bora falar um pouquinho dessa ansiedade, né? A ansiedade, que é o mal do século, né? Hoje em dia, cada vez mais comum a gente ouvir falar de ansiedade, é exatamente aquela característica da gente, e da gente que eu digo, nenhum de nós está livre de ter ansiedade em algum momento na vida, porque ansiedade tem a ver com o que a gente sente, com o que a gente projeta. Ansiedade é a gente criar uma expectativa. Só que a mente da ansiedade é aquela mente que vive na expectativa o tempo todo. E o pior, é a expectativa de que nada dá certo. A expectativa de que tudo é ruim, de que tudo dá errado. Você tá sempre naquele futuro, os pensamentos acelerados, você não dorme, seu corpo fica sempre pronto para luta e fuga, e você tá sempre lá na frente. E aí o que é que acontece? Simplesmente você começa a se punir, né? Porque você não consegue dar conta, você quer controlar o que é incontrolável, porque a gente só consegue controlar a gente, nós mesmos. A gente não consegue controlar o outro, a gente consegue controlar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa filha, o marido, a esposa, nada disso. A gente só consegue controlar a gente. E olhe lá, que muitas vezes, várias vezes, a gente quer fazer uma coisa e faz outra. Por quê? Porque a maior parte de nós mesmos é a nossa famosa mente subconsciente. E essa mente subconsciente, essa Yane aqui, que tá falando, pensando e conversando com vocês, ela não consegue controlar tudo. Então, é por isso que a gente diz que o autoconhecimento é o melhor remédio, inclusive para a ansiedade. Porque a ansiedade não é, como muitas pessoas falam, uma doença e que meu mundo acabou e agora eu vou viver de remédio, eu vou viver precisando de artifícios, de estratégias para conseguir viver. Não. Você precisa aprender a lidar com a ansiedade e entender que ela é sua oportunidade de crescimento. Que a ansiedade apareceu para te ensinar alguma coisa. E a ansiedade nos relacionamentos vem por essa perspectiva.
Sabe por quê? Porque quando a gente se relaciona com outro, esse outro que tá aí na sua frente, esse outro é o seu reflexo. Esse outro é o seu espelho. Isso mesmo. O outro é o nosso espelho universal. Sabe aquela dor que a gente não quer ver? Sabe aquela mágoa, aquela emoção que a gente quer negar de todas as formas? Pois bem, o universo, na sua abundância, na sua prosperidade, na sua inteligência, põe o outro exatamente com essa mazela na sua frente, para você ver se você percebe com isso o que é que está acontecendo dentro de você. Então, os relacionamentos também são uma oportunidade de crescimento. E quando a gente fala de relacionamentos, é importante a gente lembrar de quais são as características que estão extremamente relacionadas com esses relacionamentos, com essa ansiedade no relacionamento. A primeira característica, que é muito comum, é exatamente falta de confiança. Não é verdade? Porque quando a gente está num relacionamento que a gente não confia, uma ótima noite, Mai, seja muito bem-vinda. Quando a gente está num relacionamento em que a confiança foi perdida, seja por qualquer uma das partes, a gente simplesmente começa a ficar com muito mais dificuldade. Uma ótima noite, Tânia, seja muito bem-vinda, minha amiga. Que bom ver vocês aqui, que bom encontrar com vocês aqui. Então, quando a gente fala de ansiedade nos relacionamentos, quais são situações que acabam interferindo diretamente nisso? Quais são as características que a gente começa a perceber? Em relacionamentos, principalmente, que quando acontece ansiedade nos relacionamentos, é sinal de que esses relacionamentos são relacionamentos que a gente chama de relacionamentos abusivos. São relacionamentos que a relação de equilíbrio foi perdida. E que um dá mais que o outro. Que um cobra mais que o outro. E é isso que faz essa ansiedade brotar no relacionamento. Uma ótima noite, Elzinha. Seja muito bem-vinda, minha amiga. E aí, entre essas questões, uma das principais é a falta de confiança. E a falta de confiança pode ser por uma questão de traição, pode ser por conta de uma questão de você não perceber o outro tão envolvido com você nas perspectivas do relacionamento, né? Dos planejamentos, dos projetos. Porque um relacionamento, gente, para ser saudável, tem que ser um relacionamento de duas pessoas que têm objetivos, que têm projetos em conjunto, que almejam chegar em algum lugar, que planejam algo em comum, em prol. E, por exemplo, pode ser um filho, uma carreira, uma casa, uma viagem, não importa. Mas o casal tem que ter aquele propósito que é dos dois, que os dois querem construir, que os dois colocam energia naquilo. E isso reflete essa relação de confiança. Uma outra situação que causa bastante desconforto em relacionamento é a dificuldade de se expressar. E a dificuldade de se expressar é aquela dificuldade de você pontuar qual é o seu espaço, qual é o espaço do outro. É de falar para o outro que muitas vezes ele está fazendo algo que está te incomodando. E é mostrar para o outro que isso para você é um problema. Porque, gente... E é interessante que eu estava conversando sobre isso com um amigo hoje em particular. E ele falou, não, mas ele faz isso, eu entendo que não é de propósito. Mas chega um determinado momento que aquilo me irrita. Eu falei, você já falou isso pra ele? Porque a gente muitas vezes acha que o outro tá falando algo que é pra machucar a gente, que é pra ferir a gente. A gente começa a colocar a nossa interpretação, a nossa percepção de vida no outro. E o outro não é como a gente. Ele não teve as nossas experiências, ele não teve as nossas vivências. Então, muitas vezes, algo que acontece e que nós achamos que o outro está fazendo para magoar a gente, simplesmente
Ele só estava fazendo o que era natural para ele. E quando a gente está com alguém, a gente precisa aprender a dialogar para que exista essa troca. Porque as realidades, elas precisam se trocar. E é nisso que esse espelho facilita. Sabe por quê? Porque quando a gente olha no outro e se incomoda com algo, se a gente percebe algo no outro, a gente só percebe o que a gente conhece. Então, o que a gente está percebendo lá no outro está aqui dentro da gente também. E eu falo isso. Fala depois sobre dependência emocional. Não se preocupe não, é que vou chegar nesse ponto. Tô indo exatamente para essa linha. Porque é exatamente isso. Essa dificuldade que a gente tem de estar se expressando, de estar falando, de estar colocando, definindo qual é o nosso território. Isso mesmo, Mai, é o efeito sombra. De estar definindo o nosso território vem exatamente desse tipo de relação. Dessa relação que acaba se fazendo de uma forma que está sem equilíbrio, de uma forma desequilibrada, de que um depende mais do outro. Uma ótima noite, Elisângela, seja muito bem-vinda também aqui. E na realidade é esse equilíbrio que a gente acaba perdendo, e a gente acaba perdendo essa possibilidade de se expressar. E isso vem porque a gente acaba criando uma dependência emocional, que foi o que Mai falou do outro. O que é essa dependência emocional? Imagine que normalmente essas pessoas que têm dificuldade de se expressar, que têm dificuldade de se posicionar, são pessoas que têm problema de aceitação. E que ela acha que ela precisa aceitar tudo do outro. Ela acha que ela precisa ser a boazinha, a perfeitinha, para que o outro aceite daquele jeito, para que o outro a ame. E o que é que acontece? Quando você está nessa situação, lembra que eu falei para vocês que a mente subconsciente da gente é como se fosse uma rádio, é aquela antena que tá lá na estrada, no carro, e vai pegando o sinal de onde você tá passando. Uma hora é o... Uma ótima noite, Tânia, seja muito bem-vinda também. Uma hora tá pegando um canal de AM, outro FM, uma hora tá passando um rock, porque ele tá captando tudo que tá ali no caminho. É exatamente isso que acontece com a gente quando se fala de relacionamento. Quando a gente tem uma ferida emocional, e essa ferida acaba sendo manifestada no outro, a gente simplesmente cria uma relação com esse outro. Essa relação é exatamente a relação que vai se formar de dependência emocional. E essa dependência, normalmente ela é baseada em alguém que manda, que tem um domínio, e o outro que é submisso. A gente perde a relação de equilíbrio que é necessária para a gente ter uma relação saudável. Porque o que é essa relação de equilíbrio? É uma relação em que existe o equilíbrio entre dar e receber. Quando uma mulher, por exemplo, ela se doa demais ao casamento. Então, por exemplo, ela mima demais esse marido, como se fosse o filho dela, como se cuidasse dele o tempo todo, fazendo todas as necessidades dele, cuida da casa, da comida, não sei o quê. Ela passa a fazer o papel de mãe desse marido. Às vezes sustenta financeiramente, faz tudo. Ela se anula em prol desse marido. E muitas vezes a gente ouve pessoas relatando isso e fala, pois eu fiz isso tudo por ele e ele me traiu. E aí a pessoa sente aquela dor. Mas sabe por que ele traiu? Porque exatamente esse equilíbrio entre o dar e o receber não existiu. Você deu tanto pra ele, deu tanto, se doou tanto, que ele falou, não, eu não tenho condições de retribuir isso. E aí aquilo sufoca ele, ele vai para outro relacionamento. Porque a dependência emocional, ela se dá porque existe uma ferida na criança da gente. Pra gente ter relacionamentos saudáveis, a gente precisa muito de autoconhecimento.
Porque as nossas feridas não é a ferida, por exemplo, que eu carrego, não é a ferida de Anne adulta que entende as coisas racionalmente. As feridas que eu carreguei por muito tempo eram as feridas de uma menininha que lá atrás perdeu um irmão na barriga da mãe, que com 3 anos, antes de completar 3 anos, perdeu o pai, e que começou a achar que todo homem que ela se aproximasse, ela ia perder, e isso me deu medo e eu parei de me relacionar. Eu falei, não, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sofrer. Para eu me abrir para um novo relacionamento, eu tive que tratar tudo isso. Eu tive que começar a ver o que é que eu estava fazendo de errado. Porque eu me envolvia em relacionamentos que hoje eu enxergo claramente qual era o padrão que eu buscava. Porque a gente costuma dizer, né? Todo mundo já ouviu falar aquelas pessoas, porque eu tenho o dedo podre, porque eu tenho o dedo podre. Porque exatamente, a minha sintonia era exatamente para homens que não me daria a proteção que eu precisava. Era exatamente voltada para homens que eu teria a dificuldade de me entregar, no sentido de me apegar, porque esses homens ainda estavam muito presos à mãe. Eles eram muito ligados à figura materna. Eles ainda não tinham se desvencilhado disso. E aí o que acontecia? Eu fazia o papel também de mãe. E nisso a relação vai sendo desgastada, porque eu não era mãe de nenhum, eu nunca fui a mãe de nenhum deles. E foi fazer esse movimento que me libertou para poder experienciar relacionamentos mais livres, mais leves, e abrir o coração para uma outra perspectiva. Porque enquanto a gente fica preso nas nossas feridas, a gente simplesmente não progride. E se vocês estão achando que o que eu estou falando faz sentido, que vocês concordam, se tiverem achando que não... quiserem compartilhar um pouco da experiência de vocês, põe aí no chat, bota coraçãozinho pro Instagram entender que essa live, que o conteúdo é importante. Eu vi o coraçãozinho aparecendo, lembrei disso. Se achar que tem algum amigo que precisa ouvir um pouco sobre isso, manda o aviãozinho para estar compartilhando esse conteúdo. Mas o que é importante a gente perceber em relação aos relacionamentos é que os relacionamentos, eles são construídos com base nos padrões comportamentais. E o que é que acontece? Se eu me comporto como mãe, eu vou achar um parceiro que se comporta como filho. Do mesmo jeito que se eu me comportar como filha, eu vou achar um parceiro que se comporta com pai. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em desenvolvimento humano, a gente volta lá atrás. Quando a gente nasce no primeiro momento voltado à figura da mãe. A mãe, a gente fica um primeiro momento da nossa vida, do nosso desenvolvimento psíquico, muito voltado à mãe. Porque o bebezinho, quando ele nasce, nos primeiros anos de vida, ele não sabe que ele e a mãe são duas pessoas, né? Ele fica ainda naquele tempo que ele não percebe que é uma relação de simbiose, que ele acha que ele e a mãe é uma pessoa só. É por isso que aquele bebezinho de 1, 2 meses, quando ele tá no auge da irritação, da dor, do desconforto, ele só se acalma com a mãe. Não adianta pai, avô, seja o que for. Ninguém acolhe ele como a mãe. À medida que vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, a gente começa a descobrir o diferente. Aí chega a hora em que você se aproxima desse ciclo do pai, do ciclo paterno. E aí, nesse momento, você começa a se aproximar do diferente, né? Que o pai é esse diferente. Você não ficou 9 meses na barriga do seu pai, né? Então, ele é diferente. O pai, gente, é aquele que bota a gente pro mundo, né? Que oferece a gente pro mundo, que dá energia. Quem ensina a criança a andar de bicicleta? Quem joga a criança pra cima? É o pai. É esse o papel do pai. À medida que a gente vai se desenvolvendo, chega aquela hora que a gente começa a se socializar, né? Começa a ter os coleguinhas, começa a ter a nossa comunidade, né? Começa a se socializar. E aí, chega uma hora que a gente tá maior, que a gente já virou adolescente, já começa a descobrir o outro e já começa a ter
aquele interesse sexual, já começa a ter aquele interesse amoroso. Só que pra gente ter um interesse amoroso que gere relacionamentos saudáveis, a gente tem que trazer com a gente o que a gente aprendeu com a nossa mãe e com o nosso pai. A gente tem que trazer uma relação de independência da nossa mãe e nosso pai, mas de honra a eles. Porque se a gente avança negando ou a nossa mãe ou o nosso pai, o que acontece muito quando, por exemplo, acontece separação e os pais colocam os filhos para tomar lado, ou naquelas relações em que a mãe ou o pai acha que o filho é o seu confidente e ao invés de tratar o filho como filho, ele quer discutir a relação de marido e mulher com o filho, com a filha. E isso tudo vai sobrecarregando a criança de situações adversas que implicam em ansiedade lá na frente. E nessas situações ele acaba desenvolvendo raiva ou culpa em relação a essa relação que foi forjada. E aí o que é que acontece? Ele leva isso para a vida adulta. E são esses padrões que a gente traz para a vida adulta que acabam impactando diretamente nas relações que a gente cria. Então, quando, por exemplo, você vem para a vida adulta, você é uma mulher, e você não se aproximou desse pai, você tem raiva do seu pai, você tem hostilidade do seu pai, muito provavelmente seu marido vai ter características super parecidas com seu pai. Então, se você teve um pai rígido, controlador, que ficava lá com você, que controlava você o tempo todo, normalmente você começa a se relacionar com homens que são controladores, que querem falar da sua roupa, que tratam você como filha. Porque você está buscando o amor daquele seu pai lá naquele homem. Só que conscientemente a gente não percebe nada disso. Tudo isso acontece no subconsciente. E acontece porque a gente está negando tudo que a gente sente, principalmente. Acontece porque a gente não entende, a gente não valoriza o que a gente sente. A gente quer explicar racionalmente. E quando a gente quer explicar racionalmente, gente, o racional não dá conta de explicar isso. Porque lembrem, o racional é apenas 5%. 5% da nossa mente. O racional surgiu, é a parte mais nova do nosso cérebro. Ele está no neocórtex, é o que tem de mais novo. É o que tem de mais fresco dentro aqui dessa cabecinha de cada um de nós. E o que é que acontece? Ele ainda está amadurecendo, ele não tem domínio sobre isso. Então, o autoconhecimento, buscar entender essas emoções, buscar entender o que acontece dentro da gente, é o que ajuda a gente a evoluir nas relações. E é por isso que muitas vezes, quando um se trata, quando um busca autoconhecimento, quando um começa a fazer terapia, se o outro não acompanha, o que é que acontece? Simplesmente, muitas relações se acabam, se fragilizam. Por quê? Porque chega uma hora que essa mulher que, por exemplo, e aí eu vou falar do meu caso, dessa mulher que fazia papel de mãe, quando eu entendi isso e parei, eu falei, não é meu filho, eu quero um marido. E o marido é um parceiro, é um companheiro, é aquele que planeja comigo, é aquele que sonha comigo, é aquele que está do meu lado, é aquele que me passa a sensação de proteção, é aquele que eu sei que vai estar comigo para me apoiar. Quando eu comecei a fazer essa cobrança, como eles não estavam prontos para isso, a relação acabou. Porque eu já não me permitia mais certas coisas. Aquela relação de submissão acabou. E aí é interessante que do mesmo modo que muitas vezes eu era mãe, em outros momentos eu era filha. Então, na realidade, o que se formou foi uma relação de um casal que um dependia emocionalmente do outro, exatamente porque em alguns momentos nós éramos o pai e a filha, e outro a mãe e o filho. Em um relacionamento de casal, a gente não é isso que a gente espera, né?
A gente quer o companheiro, a gente quer um parceiro. A gente quer exatamente manter essa relação de equilíbrio. Bem isso, Mai falou. Mas é verdade. Uma ótima noite, Dea. Seja muito bem-vinda. Mas é exatamente isso mesmo. Porque quando a gente muda, se o outro não acompanha, é como se o nosso espelho universal tivesse mudado. Aquele reflexo do outro, aquilo que no outro satisfazia a gente, que era essa relação de codependência, de que eu dependo dele. E principalmente, por exemplo, quando tem essa relação de pai e filho, que é o pai que cuida da filha, ou que é a mãe que cuida, tem muito a relação abusiva, porque você quer manter o controle, porque os pais mantêm o controle. E depois que eu comecei a perceber isso, foi engraçado, porque eu comecei a perceber frases que eram comuns. Ah, eu me preocupo com você, aonde você está? Eu falei, poxa, mas não é assim que você pergunta, não era assim que eu via meus amigos com relacionamentos que eu achava mais saudáveis, agiam. E eu comecei a falar, não, quando você fala pra onde você vai, tal hora você volta, você diz isso pra seu filho. Porque minha mãe me falava, olha, você pode ficar na rua até tal hora você volta pra casa. Você pode usar tal roupa, mas tal roupa não é. É o pai e a mãe que manda nisso. É o pai e a mãe, não é o parceiro, não é o companheiro. Então, se você percebe que tem algo desse tipo desse tipo de característica na sua relação, já para e começa a observar que tem alguma coisa aí que não está alinhada. Porque no relacionamento amoroso, a relação entre dar e receber, gente, tem que ser equilibrada. Tem que ser a relação entre um homem e uma mulher que tem projetos, que tem planos, que sonham juntos. Porque a relação de um casal tem que ser uma relação de parceria, que os dois crescem. Não adianta só um crescer, não adianta só um evoluir. Os dois precisam evoluir em conjunto, para que o relacionamento cresça em conjunto. Claro que cada um vai seguir o seu caminho, mas, por exemplo, você tem que ser os seus valores, ele tem que ter os seus valores, e o relacionamento de vocês também tem que ter o valor. Porque a gente vai crescer e evoluir de acordo exatamente com os nossos relacionamentos, com o que a gente planeja. Então, por exemplo, a gente tem que estar construindo algo que seja sólido e que seja valioso para os dois. Não adianta ser para um e nem para o outro. E quando a gente está nessa relação de pai e filhos, um dita as regras e o outro segue. É muito mais uma relação de submissão. É muito mais uma relação em que você depende do outro e você faz tudo do outro. Porque você é muito inseguro, falta confiança, falta esse equilíbrio entre dar e receber. Falta você ser ouvido e ser ouvida. E muitas vezes a gente acha que isso acontece só com a mulher sendo como se fosse a vítima, né? Porque nessa relação, gente, é importante a gente entender que não tem vítimas e algozes. Na realidade, essa relação se conforma porque eu estou disponível para essa relação. Então, quando eu estava nesse tipo de relação, é porque eu estava disposta a fazer o papel de filha e de mãe, e não de mulher. Por quê? Porque eu tinha medo. E era mais fácil fazer isso, ter essa relação de dependência, porque simplesmente nessa relação de dependência, eu verdadeiramente não me entregava. Eu sempre ficava com o pezinho lá atrás, porque eu não me sentia verdadeiramente protegida. Eu não me sentia verdadeiramente acolhida. Eu não conseguia fazer planos em conjunto. O relacionamento da gente não tinha esses planos pra gente seguir junto. E isso foi fazendo a relação ir esfriando, e aquela paixão foi ficando cada vez mais morta, até que de repente desapareceu. Por quê? Porque eu fui indo por um caminho
E como ele não me acompanhou, simplesmente a gente teve que chegar ao fim. Tinha muito tempo de relacionamento, foram 7 anos, o outro foi uns 8 meses, mas sempre com a mesma característica de relação. Se você olhar o perfil dos poucos ex-namorados que eu tive, eram exatamente iguais. E todo mundo dizia, mas Iane é igual. Mas eu não notava, gente. Eu não notava. Que todos eram completamente vinculados às mães, que todos tinham muita insegurança. E aí eles passavam insegurança querendo controlar, com muito ciúme. E quando é que isso muda? Quando eu mudo. Porque se eu não mudasse, o próximo que eu cairia teria as mesmas características. Porque essa era eu. É isso que eu emanava. Vocês já ouviram falar? O dedo podre é exatamente isso. A gente busca exatamente as mesmas características e a gente não percebe. Às vezes, algum amigo apresenta alguém super legal pra você falar, sua cara dá super bem com você. E não te atrai, por quê? Porque aquela vibração daquela pessoa que era super legal não é a vibração que você emana. Porque aquela pessoa muitas vezes é uma pessoa que realmente tá com esse pai e com essa mãe dentro dela, que tá com esse feminino e esse masculino bem ancoradinho. E simplesmente quando ele está bem ancoradinho e você não está, você não consegue manter uma relação com a pessoa assim. Verdade, você tava caindo, tava mesmo, Mai. E agora tá diferente, né? O autoconhecimento é libertador. Com certeza. Gente, o autoconhecimento é pra vida. É pra vida da gente. E faz a gente se tornar cada vez mais livre. E o fato da gente se tornar mais livre simplesmente faz a gente mudar. E quando a gente muda, o que tá ao nosso redor muda. É impressionante como o fato da gente se posicionar faz tudo acontecer de uma forma mais leve. Porque, inclusive, a gente para de culpar o outro. Porque, por exemplo, eu tô falando aqui com vocês e falando, por exemplo, de coisas que eu observei em mim, mas na época que eu estava no relacionamento, eu achava que a culpa era dele. Eu achava que eu era a melhor namorada do mundo e que ele era o poço de problemas, que nada dava certo porque ele não se esforçava. Enquanto na realidade não. Ele estava lá compartilhando exatamente o que eu precisava naquele momento, que eu não enxergava que era um problema mais. Com autoconhecimento a gente se ama mais. Isso mesmo, Mai. E acho que mais importante do que se amar, porque faz parte disso, é a gente se aceitar. E, gente, se aceitar é um processo magnífico, porque quando a gente se aceita, a gente se ama com qualidades e defeitos. Porque muitas vezes a gente se cobra achando que a gente precisa ser perfeito, que a gente precisa fazer tudo certo, que a gente precisa fazer além da conta pro outro. E muitas vezes o outro nem tá querendo aquilo. Isso é uma percepção nossa. Seja bem-vindo, uma ótima noite para você. Eu depois tenho que contar umas novidades para você, compartilhar com você algumas coisas. Então, a gente precisa ir exatamente para essa questão da aceitação, porque a aceitação faz toda a diferença. E, por exemplo, quando você se ama, você começa a colocar os seus limites, você começa a decidir qual é o seu território, você começa a equilibrar essa relação para tornar esse relacionamento saudável. Porque quando a gente se aceita, a gente só se aceita verdadeiramente quando a gente aceita o que a gente aprendeu, o que a gente tem de asas, de recordação do nosso pai e da nossa mãe. Quando a gente se aceita, a gente começa a equilibrar o masculino e o feminino que existe dentro de nós. Quando a gente se aceita, aquela raiva que a gente tem por algum motivo do pai e da mãe, porque brigavam, porque se separaram, porque teve uma relação conflituosa que você não conseguiu dar conta. Quando a gente se aceita, significa que a gente conseguiu resolver isso dentro da gente. Porque é muito fácil hoje eu falar que eu entendo que eu fiquei sem meu pai porque ele morreu.
Inclusive, eu verbalizei isso a minha vida toda. Mas simplesmente, aquela menininha de 2 anos e 9, 10 meses, que de repente o pai desapareceu da vida dela, ela não entendia nada disso não. Ela achou que ela foi abandonada. Ela foi abandonada pelo amor da vida dela. Porque uma criança de 2 aninhos pra ir pra 3, ela tá vivendo o ciclo paterno. Então, muito provavelmente, eu devia ser muito ligada ao meu pai naquela época. E aí, o que é que aconteceu? Eu simplesmente me bloqueei de me relacionar com outros homens, com outras pessoas. Era mais fácil eu me esconder nos meus livros, nos meus estudos. Só que chega uma hora que a conta chega. Porque nós somos seres que nascemos para nos relacionar. E aqui, alô, não falei para não atrapalhar. Boa noite, minha linda. Não atrapalha nada, a gente vai se adequando aqui, se ajustando na comunicação. E aí é importante a gente ver, né, como é importante a gente fazer esse autoconhecimento e buscar as nossas raízes e buscar as nossas, o nosso equilíbrio entre dar e receber. Porque, gente, eu tô falando sobre isso, mas isso se manifesta na minha própria pessoa. Se você olhar há um tempo atrás, por exemplo, eu não usava batom de cores fortes, o cabelo só vivia preso, eu usava menos bijuterias, sabe? Eu não usava nada. Era um relógio, um coque aqui, um óculos discreto, um batom cor da pele e pronto. Por quê? Porque eu também negava o meu feminino. Eu não queria chamar atenção, sabe? Aí Mai botou, falou tudo. A Sandra disse, é verdade. É isso. É a questão do merecimento. Eu não me achava merecedora. Claro, meu pai me abandonou. A culpa é minha. Se eu fiz meu pai me abandonar, eu mereço o que da vida? Gente, eu não conseguia receber um elogio. Se alguém falasse, seu cabelo tá bonito. São seus olhos. Sua roupa é bonita. Não, foi baratinha, comprei não sei onde. Seu óculos é bonito. Comprei não sei onde, foi uma promoção. Sabe? Era uma desculpa pra tudo. Eu não aceitava um simples elogio. De falar, seu sorriso é bonito. Não, são seus olhos, sabe? Nada. Eu não merecia nada. E uma pessoa que não merece nada vai atrair que tipo de relacionamento? Você acha que é uma pessoa que acha que ela precisa agradar todo mundo vai se manter em que tipo de relação? A gente atrai isso. É por isso que muitas vezes uma pessoa que foi abusada, ela acaba sendo abusada em vários momentos da vida. Porque ela começa ela se torna tão fragilizada que ela começa a atrair pessoas que vão abusar dela. E não necessariamente só sexualmente, não, gente. Porque o abuso emocional tá aí o tempo todo. O abuso que a gente enxerga, por exemplo, nas próprias corporações de trabalho, nas instituições de trabalho, nas relações entre chefe e empregado, tá aí o tempo todo. Nas relações amorosas, tá aí. Por quê? Porque a gente aprende aquilo e quando a gente aprende, aí não ache que uma vítima, por exemplo, alguém que sofreu de abuso sexual, não ache que em outro lugar ela não vai ser, não. Na relação de trabalho ela vai sofrer abuso, na relação com os familiares provavelmente é uma relação abusiva também, na relação dos amigos. Quantas vezes eu não me posicionava com medo de perder aquela amizade? Eu tinha que fazer tudo que a outra pessoa queria, mesmo que aquilo não me agradasse, mesmo que não fizesse sentido pra mim. Mas eu fazia porque eu não podia dizer não. E, gente, dizer não, e eu tô falando assim como se fosse fácil, mas não é fácil. Eu levei muito tempo pra chegar onde eu estou hoje, e mesmo assim ainda não estou onde eu quero. Porque é isso, é autoconhecimento, é se buscar, e isso é pra vida toda. Tem situações que agora eu já consigo me posicionar. Por exemplo, tem uma parte do meu território que é meu e ninguém invade. Aqui é meu, essa demarcação é minha. E quem tem que fazer isso é cada um de nós, mesmo nas relações amorosas.
Porque lembra, quando um casal tá junto, é ele, é você e é o conjunto. Então, por isso que lá atrás eu falei, tem os valores que são seus, tem os valores que são deles e tem um valor que é da relação, que é dos planos e projetos que vocês têm em conjunto. Bia botou aqui, o pior é que às vezes não percebemos mesmo, como você falou anteriormente. Na maior parte das vezes, Bia, a gente não percebe, não. Hoje eu falo isso claramente, porque hoje eu enxergo. Eu enxergo claramente. Se eu me falar, Yane, me pontua aqui. Gente, quando eu pontuo as características de cada um desses ex-namorados, são exatamente iguais. Sabe aquela história que você só mudou o endereço? Pronto. E o CPF. O resto é tudo igual. Só que quando as pessoas me falavam isso, eu não enxergava. Eu não percebia. Por quê? Porque eu estava num lugar que eu não conseguia enxergar. Porque eu não olhava para dentro de mim. Porque eles apenas me refletiam. E se eu me negava? Como é que eu vou entender essa relação? Como é que eu vou enxergar que o outro é o meu reflexo? Porque aprender com o outro é difícil. E é por isso que se fala que o relacionamento é uma grande oportunidade pra gente se autoconhecer. Porque se a gente começa a olhar essa relação, começa a olhar o que tem de bom e o que tem de ruim no outro, e começar a buscar esse reflexo na gente, e se os dois estiverem dispostos a crescer, vocês vão crescer profundamente. Mas se um só está disposto, simplesmente a relação não vai conseguir vingar. Ou vão ficar os dois presos nesse ciclo vicioso, ou simplesmente vai chegar uma hora que um vai dizer adeus pro outro, porque simplesmente as coisas não casam mais. Há poucos dias mesmo, eu atendi alguém que chegou e falou que terminou a relação há pouco tempo e disse que não conseguia se desvencilhar da pessoa, que se a outra pessoa quisesse, ele estava disposto a voltar, porque amava muito e tal. E muito naquele discurso de que se o outro estiver disponível, porque eu tô aqui, porque eu amo, tal. Mas, gente, quando a relação acaba, se você se mantém nesse discurso, tem alguma coisa de errado. Se você está disposto a qualquer coisa para o outro voltar para você, isso não é uma relação de amor. Isso é uma relação de dependência. Porque o amor é abundante. O amor quer prosperidade. Se o outro tá feliz, você fica feliz junto. O amor é isso, o amor é livre. O amor é liberdade. Se você depende do outro para ser feliz, para, respira e olha. Tem algo de errado. Você não precisa do outro para ser feliz. Você precisa de você para ser feliz. Ponto. Isso é a parte mais importante. E esse é o relacionamento que é seu para a vida inteira. Esse daí você tem que cuidar com zelo, com carinho, com amor. Gastar toda a sua energia para isso. Quando você tá bem com você mesma, você vai atrair relações melhores e você vai se doar melhor para essas relações. Porque as relações, mais uma vez eu falo, o dar e receber tem que estar em equilíbrio. Isso é o mais importante. E aí, voltando a essa questão, aí eu falei com ele, vem cá. Você já sentiu isso que você tá sentindo agora outra vez? Já. Aí eu pedi, então bora ver, fecha aí o olho e bora lá resgatar. Volte aí a última vez que você sentiu isso. Aí ele foi voltando, todas as outras relações dele, quando terminaram, ele ficou com esse sentimento de que dependia do outro, de que poderia fazer qualquer coisa para voltar pro outro. Então, o problema foi essa última relação que acabou ou esse problema tá lá atrás? E ele acaba usando esse outro para tapar um buraco que tá dentro dele e que ele não quer olhar e resolver. Porque muitas vezes é isso. Porque, gente, é contraintuitivo a gente ter raiva do pai, da mãe, a gente se sentir culpada pela separação dos nossos pais. É contraintuitivo.
a gente conscientemente não quer. E lembre, a mente consciente, ela quer dar resposta para tudo. Ela quer justificar tudo. E simplesmente quando ela justifica, a gente se sente mais confortável, mas essa justificativa é falsa, sabe por quê? Porque quando a gente sente, a gente sente. A gente não precisa de justificativa. Pode observar que quando você resolve algo seu, por exemplo, eu decidi que eu quero voltar para Aracaju. Eu hoje em dia moro em Salvador, mas eu tô com meta voltar a morar em Aracaju. Por quê? Me perguntam. Porque eu quero. Simplesmente assim. Mas quando eu estava em Aracaju e resolvi vir para Salvador, quando as pessoas me perguntavam, você vai voltar para Salvador? Eu tinha uma série de motivos para voltar para Salvador. Que era como se fosse eu querendo me tranquilizar, dizendo, não, Yane, você está tomando a decisão correta. Mas emocionalmente não era o que eu queria. Porque Salvador, por exemplo, eu acho uma cidade linda. Adoro a minha cidade. Adoro a minha Bahia. Adoro o acolhimento dos baianos, adoro tudo isso. Mas Salvador é uma cidade muito grande pra mim. Pela forma como eu gosto de viver a vida, sabe? Pro conforto que eu gosto, pelas coisas que eu gosto de fazer. Eu aqui fico com medo de tudo. E isso não me faz bem. Então, eu quero voltar para um lugar que eu fazia bem. Que quando eu queria correr, corria sozinha. Quando eu queria ir na praia, eu conseguia ir na praia sozinha. Aqui eu não faço nada disso. Aí vocês podem falar, são crenças? São crenças, podem ser. Mas eu vou fazer algo que vai me trazer bem. Ainda voltou, gostei, vem pra cá. Acho que em breve eu tô voltando. Nem se preocupe, que isso agora já é decidido na minha cabeça. Por mais que as pessoas falem, não faz sentido. Mas não faz sentido pro outro, faz pra mim. E eu tenho que viver a vida pra mim, não é pro outro. E é isso que acontece nos relacionamentos, né? A gente fica preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar, com o que o outro precisa. Enquanto na realidade, quando a gente se cuida, quando a gente se ama, quando a gente estabelece essas relações saudáveis com a gente consegue estabelecer essas relações com o outro. Mas voltando aqui, eu botei uns pontos, né, pra eu ir anotando, porque senão vocês já viram, né? Eu vou conversando e perco o prumo. E é interessante observar que, por exemplo, muitas vezes essas relações, elas acabam se tornando em relações egoístas. Mai botou aqui, falou tudo. Se você se sente bem e confiante, vai sim. Exatamente, Mai. Eu nem tenho dúvida. Tô me organizando para isso. Seja bem-vindo, Vitiligo Potiguar. Como vai você? Essa é mais uma musa aí, mais uma Vitilinda aí, linda, que tá aí na internet, que é do Rio Grande do Norte, que faz um trabalho belíssimo também. E assim, é importante a gente pensar nessas relações. A Mai botou, que já morou aqui em Salvador. Diga aí, mas veja, é uma cidade boa, bonita, que tem um monte de opções de coisas, mas a cidade é muito grande. Eu vim do interior da Bahia, tudo bem que Feira não é tão pequeno, mas Salvador pra mim é grande demais. Eu não dou conta, não. É muita informação, é muito trânsito, é muito conturbado pra mim. Então, quando a gente não tá nesse relacionamento saudável, a gente começa a ter essas relações, elas começam a se tornar egoístas. É eu olhando por mim, ele olhando por ele, e a relação não cresce. Aí, bicho, boa noite, minha linda. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Sabe? E aí a relação não cresce. Fica exatamente esse ciclo vicioso que um depende do outro. E aí essa relação de dependência começa a causar, em vez de alegria, tristeza. Porque não é isso que nenhum dos dois quer. Não é isso que faz a gente crescer, depender do outro. A gente precisa compartilhar com o outro. A gente precisa aprender e crescer junto com o outro. Porque os relacionamentos, gente, eles buscam crescimento. Eles buscam a prosperidade. O relacionamento é exatamente pra gente transbordar. Transbordar amor, transbordar abundância, transbordar. É a mágica dos relacionamentos.
Seja bem-vinda, Alessandra. Ótima noite para você. Então é importante a gente começar a ter esse olhar, né? De como a gente vai, com quem que a gente está compartilhando e como tá essa relação. Será que eu tô pensando no outro mesmo? Porque lembre, a relação de amor com o outro não pode ser uma relação egoísta. Como é que a gente aprende? Tá lá já entre os 10 mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Será que essa relação que a gente está mantendo é assim? Desse amor completo, dessa troca, dessa entrega? Porque amor é entrega. É entregar o que a gente tem de melhor. É compartilhar o que a gente tem, né? Se a gente só tá dando e não recebe, chega uma hora que você cansa e você vai parar de dar. E aí começa aquele sentimento de alegria, de amor que existe, começa a se tornar tristeza, gente. E um relacionamento triste é um relacionamento que tá com problemas. É um relacionamento que ele não tá fazendo a função de relacionamento. Porque sabe o que é a tristeza? A tristeza é uma emoção primária que vem de lá dos nossos antepassados, que era exatamente a tristeza que fazia com que a gente começasse a se relacionar. Porque quando a gente ama alguém e essa pessoa sai de perto da gente, a gente sente falta, a gente fica triste. Mas imagine você tá num relacionamento que a pessoa tá do seu lado e você tá triste. O que é que essa tristeza quer te dizer? Será que esse relacionamento realmente está sendo saudável para você? Será que esse relacionamento tá te agregando? Será que esse relacionamento é um relacionamento verdadeiro ou é apenas uma dependência que você criou? Que você transformou esse homem, essa mulher no seu pai, na sua mãe e você quer viver dessa forma. Então, o autoconhecimento te ajuda a resgatar isso. Esse pai e essa mãe de lá do passado que por algum motivo você quer negar e trazer ele para sua vida para que você possa viver completo. Porque, gente, por mais que o pai e mãe da gente tenha feito qualquer coisa de errado, eles deram a vida da gente. E por isso, eles já são o supra-sumo pra gente. Porque sem eles a gente não existiria. Mai colocou aqui, ó. Eu acredito que tem muita gente carente que acaba atraindo pessoas carentes. Tem que trabalhar o autoconhecimento para tratar as raízes. E depois ela botou, muita gente que não se ama e cobre amor do outro. Ninguém pode dar se você mesma não dá esse amor. Exatamente. E quando você não dá esse amor para você mesmo, você vai encontrar alguém que tá fazendo igual. E é isso que configura essas relações cada vez mais egoístas. Porque, por exemplo, eu quero que o outro enche esse buraco que é do amor em mim e ele quer que eu faça igual para ele. Só que, gente, o que é mais importante da gente perceber em se tratando de qualquer assunto da vida da gente é que sempre, e isso foi algo que me marcou profundamente, é que vítimas não ganham jogos. Enquanto a gente espera que o outro faça por nós, nada vai acontecer. A gente que precisa fazer. Se eu quero um resultado, ó, eu tenho que arregaçar minhas mangas e ir pro jogo. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Por mais que alguém queira me ajudar, por mais que alguém queira fazer, não vai dar certo. Por quê? Porque eu verdadeiramente não estou disposta. Gente, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente inventa desculpa. A gente dá a culpa pro outro. Porque, por exemplo, eu tenho tantos problemas dentro de mim e não me aceito. Por mais que o outro diga que me ame, que eu sou bonita, que eu sou linda, que eu sou ótima. Se eu não achar isso, nada que ele me diz serve. Então, eu não vou conseguir ter o amor dentro de mim para transbordar. Eu não vou ter essa aceitação que é necessária para me relacionar com o outro de forma saudável. Porque quando eu era essa pessoa que não me aceitava, que tinha medo, por mais que me dissesse que eu era linda, que eu era isso, não me dizia nada. Eu não acreditava nisso. Isso não era verdade pra mim, porque eu não sentia. E não é porque eu não sentia no outro, é porque eu não sentia em mim. E
o outro, em contrapartida, tinha isso também dentro dele. Também não se achava merecedor, também tinha dificuldade de dizer não, também tinha esse padrão de agradador. Por quê? Porque a gente era um reflexo um do outro. E é isso que é importante a gente perceber, que os relacionamentos são essa oportunidade pra gente olhar o outro e aprender e evoluir. E claro, aquele que viu primeiro, chama o outro pra ir junto, pra ir em conjunto, porque não necessariamente essa relação precisa se acabar, porque os dois podem evoluir em conjunto. Quantos casais a gente vê que às vezes um começa esse desenvolvimento primeiro, aí começa os atritos, mas quando o outro percebe a mudança positiva e vai junto, eles se acompanham e crescem juntos. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem seu tempo e o importante é isso, avançar, né? Em direção do relacionamento. E para isso é importante eu ser quem eu sou, me aceitar, me amar do jeito que eu sou, o outro ter este mesmo movimento, porque eu sou uma e o outro é o outro, e o relacionamento é o terceiro elemento. O relacionamento é algo que é dos dois, é algo que é dessa união, é algo que envolve projetos conjuntos. Porque, gente, relacionamentos que não tem projetos, que não tem objetivos, que não tem sonho, são relacionamentos que vão acabar porque você não bota energia ali. E o que você foca expande. Se você não foca, o que acontece? Mingua. Que é isso que o universo faz. Você não bota, onde você não bota energia, gente, a energia vai para outro lugar. E é assim relacionamentos morrem, né? E vale ainda ressaltar que, por exemplo, quando a gente tem esse padrão de dependência, muitas vezes esse padrão está muito relacionado à carência. E essa carência não é uma carência que vem da agora, né? Uma ótima noite, minha irmã, seja muito bem-vinda. Essa carência é a carência daquela criança lá de trás que se sentiu abandonada. E, gente, o abandono que as crianças sentem e que a gente carrega dentro da gente por meio da nossa criança interior é algo que é muito sério e que é muito comum e que muitas vezes a gente, enquanto adulto, não percebe e acaba repetindo. Digo isso porque tenho atendido muitas pessoas que, por exemplo, elas têm carência. Eu ouço muito, meu pai e minha mãe eram perfeitos, eram incríveis, tal. Mas lá pelas tantas, mas meu pai e minha mãe, eles trabalhavam muito, não estavam ali presentes para me dar o que eu precisava. Por exemplo, conscientemente, ele sabe que o pai e a mãe não estavam ali do lado dele, dando amor, acolhimento, proteção, porque estavam trabalhando para pagar o inglês, para pagar a faculdade, para pagar os vários cursos, enfim, para pagar qualquer coisa. Mas aquela criança, gente, de 2, 3, 4 anos, ela não entende. E aí você precisa fazer o resgate dessa criança interior. Porque toda criança, ela só quer proteção, acolhimento e amor. Então, a ausência do pai, por mais que ele estivesse fazendo algo, do pai e da mãe, por mais que ele estivesse fazendo algo que era pro bem dessa criança, a criança não entende. E aí, cabe agora a gente resgatar essa criança e se cuidar. E cuidar dela, porque agora você é um adulto que consegue cuidar dessa criança. Você tem que trazer essa criança, a sua criança interior, para dentro de você, para manter uma relação saudável. Porque as relações saudáveis... Gente, peraí, que tem um cabelo aqui na minha boca. Porque as relações saudáveis, elas acontecem quando a gente está integrado com a nossa criança interior. Quando a gente está integrado com o masculino e o feminino do nosso pai e da nossa mãe. Porque a gente é um conjunto, sabe? Um conjunto de energias que precisam estar harmônicas e precisam estar, todas equilibradas dentro da gente pra gente manter boas relações. Pra gente manter relações saudáveis. Porque o outro não me completa. Sabe aquela história da outra metade da laranja? É falsa. Você é uma laranja inteira, tá bom? Você é uma laranja inteira.
Você não precisa de nenhuma outra metade. Mas você precisa de uma outra laranja para formar uma laranjada. Mas você não precisa de ninguém para te completar. Essa história de que eu preciso do outro para me completar, para fazer isso, fazer aquilo, é falsa, é mentira. Porque a gente precisa ser completo. Porque o universo é completo. Lembrem que todos nós fomos formados por uma parte de um homem, que é um espermatozoide, por uma parte de uma mulher, que é o óvulo, que é um feminino. Então, dentro de nós, tem o masculino e o feminino. Então, a gente é completo. A gente é completo. Somos seres completos. As outras laranjas estão aqui, ó, para fazer uma laranjada mais saborosa, porque, como é que eu vou dizer? Que misturam os sabores. Mas não porque eu preciso do outro. Então, quando a gente cria essa relação de dependência, que para eu ser feliz eu dependo dele ou dela, simplesmente o que é que acontece? É porque eu tô numa relação de carência emocional, que eu pego o outro para cobrir um buraco que tá dentro de mim. E é isso que a gente consegue resolver com autoconhecimento, resgatando essas raízes que estão trazendo pra gente essa dor. E essas raízes têm a ver com as nossas relações com os nossos pais, com irmãos, com a nossa criança interior. Para quem não trabalha com isso, para quem não busca autoconhecimento, fica parecendo que a gente está falando de coisas fantasiosas. Mas à medida que a gente vai estudando, gente, que a gente vai avançando, hoje em dia já tem vários estudos falando sobre isso. Freud lá atrás já trazia sobre isso, Jung também. Então, assim, isso são avanços que a gente vai tendo que hoje muitos já são comprovados cientificamente. Gente, tem um trabalho belíssimo de uma pediatra norte-americana, que lá o sistema de saúde tem um registro, apesar de não ser um SUS, né, de não ser assim público, mas eles têm um registro da história toda das crianças, né, das crianças, adolescentes. Então são coortes grandes, que acompanham você pela vida toda do sistema de saúde. E, por exemplo, eles publicaram um estudo com mais de 17 mil adultos, estudando essa questão de ansiedade, assim como de outros problemas. Então, eram pessoas com ansiedade, com problemas, com doenças psicossomáticas, com problemas cardiológicos, problemas respiratórios, cânceres. Eles fizeram esse estudo. E eles observaram que o que essas pessoas tinham em comum eram determinados padrões de situações que aconteceram na infância, que eles começaram a chamar esses padrões de eventos adversos da infância. E entre esses eventos, tem coisas que são extremamente comuns na vida de todas as pessoas, porque tem separação entre os pais, é briga entre os pais, é abuso emocional, físico, psíquico, é morte de um ente querido, e esse trabalho com luto. É situações de alcoolismo na família, de uso de drogas, de dependência financeira, né, de escassez financeira. Tudo são situações que acabam impactando na vida dessas crianças e que elas levaram todo esse padrão comportamental que aprenderam nessas situações para a vida adulta e transformaram isso em doença. Sabe por quê? Porque o corpo físico, quando ele adoece, ele está adoecendo de algo que veio, ó, lá de trás. Porque tudo que aparece no nosso corpo físico, ó, primeiro aconteceu, ó, aqui dentro, tá? Tudo que acontece de bom e de mal aqui fora começou aqui dentro. Hoje eu entendo que a doença é exatamente o caminho para a gente ver o que é que está acontecendo de errado dentro da gente, né? Bora olhar o que é que os sinais e sintomas que estão aqui no nosso corpo estão querendo mostrar pra gente, né, de problema, né? Mas vamos lá, né? Seja bem-vinda, Sheila, uma ótima noite, como vai você? Já voltou pra casa ou ainda tá por aqui pela Bahia? Que eu nem conseguia ir aí lhe dar um abraço em feira. E
Antes de partirmos para a nossa hipnoterapia coletiva, né? Que, claro, eu vou fazer a hipnoterapia coletiva para a gente falar um pouco de relacionamento, para a gente trabalhar um pouco dessa conexão com o outro, né? Para a gente buscar fazer conexões mais saudáveis, seja no relacionamento amoroso, mas seja também, gente, no trabalho, no relacionamento com os amigos, né? É importante. Mas antes disso, bora falar um pouquinho, ó, sobre algumas dicas pra gente diminuir ou melhorar essa questão da ansiedade nos relacionamentos. A primeira coisa que eu já vim falando, mas que aí eu vou aproveitar para ressaltar, é avaliar esse relacionamento, né? Por que essa ansiedade está surgindo? O que é que essa ansiedade? Gente, uma pergunta básica. Por que eu estou ansiosa nesse relacionamento? Será que é muita cobrança? Será que é falta de confiança? Do que é que eu tenho medo? O que é que eu quero controlar? Porque lembre, ansiedade tem muito a ver, ó, com controle. Controle do outro. E se eu quero controlar o outro, tem problema aí. Porque já sabe, a gente só tem controle male sobre nós mesmos, tá? Porque nem tudo que a gente quer fazer, a gente consegue. Se fosse assim, todo mundo que queria fazer uma dieta, conseguia fazer dieta. Todo mundo que quer fazer atividade física, consegue fazer atividade física. Todo mundo que quer ler um livro, todo dia, 5 páginas que seja, conseguiria ler o livro. E simplesmente, a gente não consegue fazer isso. Não tão simplesmente, não é só decidir fazer. Por quê? Isso eu tô falando de eu com eu mesma. Imagine querer controlar o outro, gente, não tem nenhum sentido. Então, assim, se a ansiedade é por conta dessa necessidade de controlar o outro, de saber tudo que o outro faz, tem problema aí. Vai avaliar o que é que tá acontecendo, tá? Uma outra coisa, uma ótima noite, Samara, seja muito bem-vinda. Uma outra coisa é respira fundo, tenta relaxar, busca relaxar e deixar essa questão do controle de lado. Porque o controle do outro é algo que você nunca vai conseguir fazer. E é por isso que você precisa se amar, se aceitar, para manter essa relação de confiança com o outro. Porque a relação de amor é uma relação de confiança, é uma relação de respeito, é uma relação de transbordo, de abundância. Se você não está numa relação de abundância, tem algo de errado aí. Tem algo que você precisa rever. E, simplesmente, a outra dica que eu tenho é de trabalhar a sua independência. E a sua independência do outro é exatamente a sua aceitação de você do jeito que você é. É você se amar do jeito que você é. É a sua autoestima tá boa com você mesmo porque você pode, porque você merece. Então, gente, quando a gente fala de ansiedade nos relacionamentos, pra gente vencer isso, a primeira coisa que a gente precisa, de fato, é simplesmente a gente, primeiramente, ó, fazer isso com a gente mesmo. Cuidar desse relacionamento da gente, nós com nós mesmos. Olhar pra gente e entender que o outro tá ali pra ajudar a gente a crescer também. Então, bora aproveitar, olhar esses relacionamentos que a gente tá e começar a perceber eles como uma oportunidade da gente crescer, como uma oportunidade da gente mudar, como uma oportunidade da gente aprender com o outro. E a gente aprendendo com o outro, às vezes muitas vezes a gente consegue ajudar o outro também. Porque às vezes o seu exemplo faz o outro mudar, né? Sabe aquela coisa, faço o que eu falo, não faço o que eu vejo? Não funciona tão bem quanto a gente gostaria, né? A gente aprende muito mais com o exemplo do que com as palavras, né? Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai se preparar para a nossa hipnoterapia coletiva. Bora lá? Todo mundo indo para o seu lugarzinho confortável. Avisa pro marido, pra esposa, pro filho que você vai tirar uns 10, 15 minutinhos para você, para isso. Deixa eu botar aqui o som pra gente. Que ele já está aqui pronto. E quando vocês estiverem prontos, vão me dizendo aqui. Uma ótima noite, Odson, tudo bem?
Como vai você? Saudades, nunca mais tinha lhe visto por aqui. Eu também andei mudando a live de dia, né? E aí eu sei que acaba mudando as rotinas, né? Seja muito bem-vindo. A gente vai começar a hipnoterapia coletiva. Deixa eu ir colocando aqui o som. Ah, tá. Tá bom, tá baixo, como é que tá pra vocês? Vida Souza, legal, seja bem-vindo, ótima noite. Vamos nos preparando para a hipnoterapia coletiva, que é aquele momento da gente se conectar com a nossa mente subconsciente, que é a parte mais profunda da nossa mente. Uma ótima noite, Odson, para você também. Bora se conectar com esse momento de... Pra gente... Essa hipnoterapia de hoje é exatamente pra gente abrir a nossa mente, expandir esse nosso radar para relações mais... que façam mais sentido pra gente, né? Para relações que tornem a gente mais próspero, que tornem a gente mais abundante, que tragam realmente mais amor pra nossa vida, né? É uma hipnoterapia pra gente começar a repensar os nossos relacionamentos, tornando mais amorosos, tornando relacionamentos mais prósperos, né? Seja um relacionamento amoroso, né? Com esposa, namorado, namorada, marido, mulher. Seja nos nossos ambientes de trabalho, com nossos amigos. Porque relações abusivas, gente, quando elas acontecem em todos os espaços, né? Então, depois que vocês estiverem sentadinhos nesses lugares confortáveis, me dá um ok, diz que eu já posso começar. E aí, a gente vai começar. Quando vocês me derem o ok, tudo bem? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Enquanto eu aguardo vocês me darem o sinal. Fabiola já me disse aqui que tá bom o som. Todo mundo já no seu espaçozinho, no seu lugar de conforto. Tânia já tá pronta também. Então bora lá. E aí quem já tá pronto, ó, já vai achando o seu lugarzinho aí de conforto. Já vai relaxando. Já presta atenção na música. Já vai deixando a música tomar conta. E o Baracá já tá ok, Mai também. Então bora lá, né? E agora a gente vai iniciar essa hipnoterapia de transformação, de aceitação. E eu quero que vocês respirem profundamente. Prende o ar por alguns segundos aí e solta. Bora lá? Volta. Isso, mais uma vez. Respira profundamente. Vai relaxando o corpo. Segura o ar por alguns minutos. Solta e fecha os olhos. E a partir de agora eu quero que você apenas siga as instruções que eu irei dar. Não precisa fazer nada mais, nada menos. Apenas mantenha a mente completamente aberta para todas as sugestões que eu darei. E aí, nesse lugarzinho confortável que você tá, inspire e respire profundamente. Isso, muito bem. E agora eu quero que você relaxe um pouco mais. E à medida que você relaxa, eu quero que você comece a prestar atenção. Passe a atenção do seu corpo, dos seus olhos. Eu quero que você desligue as suas pálpebras. E quando você tiver certeza que elas estão desligadas, que elas estão completamente relaxadas, transfira todo esse relaxamento do topo da cabeça até o dedão do pé. Isso, faça isso agora. Muito bem. Você está indo muito bem. E para aumentarmos esse relaxamento, daqui a pouco eu pedirei para você abrir e fechar os olhos.
E quando você faz isso, é como se você desligasse toda a sua musculatura do corpo. Todo o seu corpo e a sua mente se desligam. E aí agora eu quero que você abra e feche os olhos. Isso, abre e fecha os olhos. E imagine toda a energia do seu corpo se desligando. Imagine seu corpo se desligando por completo. Isso, muito bem. Mas eu sei que você pode ir muito mais profundo. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos novamente. Só que dessa vez eu quero que você vá ainda mais fundo. Isso é muito simples e você pode fazer isso sem esforço nenhum. Então, abre os olhos, feche os olhos e perceba que você vai cada vez mais profundo. Perceba seu corpo se desligando novamente por completo. E você vai mais fundo ainda. Perceba suas mãos ficando relaxadas, os seus pés ficando completamente desligados. Apenas permita que isso ocorra. E daqui a pouco, pela última vez, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E dessa vez, eu quero que você vá mais profundo, que você relaxe ainda mais. Permita que a sua mente vagueie. Então, abre os olhos, feche os olhos e permita que a sua mente vagueie, vá mais profundo. Você está fazendo um ótimo trabalho. Você já conseguiu um grande relaxamento físico, mas agora eu quero que você vá além. Preste agora toda a sua atenção e foque toda a sua atenção na sua mão direita ou na esquerda, tanto faz, a que fizer mais sentido para você. E perceba que ela está cada vez mais relaxada. Perceba que a sua respiração vai se acalmando, que o seu coração vai ficando mais lento e que toda a paz começa a entrar dentro do seu corpo. Apenas permita que isso ocorra. Vá mais fundo. Mantenha-se aberto a isso e permita agora que sua mão vá ficando tão pesada que ela parece um pano molhado. Como se ela estivesse completamente anestesiada, completamente desligada. E quando ela estiver chegando nesse estado, eu quero que você transfira todo esse relaxamento para o seu corpo e que simplesmente acesse um estado de relaxamento profundo, físico e mental. Transfira agora esse relaxamento e vá mais fundo. Muito bem! Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Todo e qualquer barulho ambiente, a minha voz, qualquer pensamento que vier à sua mente, tudo faz você relaxar ainda mais. E você vai percebendo que a sua respiração está se acalmando mais. Você vai percebendo que os seus pés, as suas mãos, todo o seu corpo se desliga por completo. Apenas permita que isso aconteça. E daqui a pouco você ainda relaxará muito mais. Você irá ainda muito mais fundo. E para isso, eu quero simplesmente que você imagine. Imagine-se numa jornada. Uma jornada descendo em direção à parte mais profunda da sua mente. Imagine-se numa trilha deserta de paz, de tranquilidade, de amor e segurança. Isso! Talvez seja no mato, seja no campo, numa praia ou na cidade, onde fizer mais sentido para você. E de acordo com o que você vai caminhando, imaginando, o seu corpo relaxa mais e mais. Isso, vá mais profundo. Permita tudo isso dominar a sua mente e desça por essa trilha até a parte mais profunda da sua mente e comece a descer. Pode começar. E agora eu vou contar de 10 a 1 e a cada número que eu conto você desce mais e mais. É como se você descesse alguns degraus, relaxando física e mentalmente à medida que você desce. Então, comece a descer. 10, 9, e pode ser que você perceba tudo ficando distante. 8, a sua mente vagueia. 7, e assim ela se desliga. 6, pois quando você faz isso, 5, você começa a reequilibrar o seu corpo, a sua mente. 4, e todo o seu corpo começa a se regenerar.
3, o seu coração se acalma, a sua mente se acalma, o ciclo respiratório, todo o seu ciclo mental se acalma e tudo vai ficando cada vez mais calmo e até você se perde nessa contagem. Desligue-se por completo. 2, 1. Apenas permita que todo esse relaxamento e todo esse equilíbrio emocional adentre no seu corpo. E a partir de agora, tudo que você ouvir, tudo que você sentir, tudo vai fazer a sua mente ficar mais aberta para tudo que você vai ouvir a seguir. Para você se aceitar, para você se amar mais, para você se conectar com as pessoas que te ajudem a evoluir ainda mais rápido, criando relacionamentos cada vez mais saudáveis. Muito bem. Enquanto isso, você vai escutar a música. E essa música, eu quero que você se conecte com ela, com a sua essência. Deixa ela adentrar em você. Deixa a sua mente trazer em forma de pensamento, em forma de emoção, alguém que você gosta muito. Pode ser seu esposo, sua esposa, pode ser um irmão, um amigo, um chefe, um namorado, namorada, não importa. Deixa vir. Quem a sua mente trouxer é a pessoa que precisa vir. É com quem você precisa avaliar a sua relação, o seu relacionamento. Pode ser alguém que está presente hoje. Pode ser alguém que já saiu da sua vida há algum tempo. Não importa. Enquanto você faz isso, eu quero que você se sinta positivo, positiva. Que você se sinta grato, grata por todas as relações que você experienciou ou experiencia com essa pessoa. Quero que você se sinta grato por todos os relacionamentos que te permitiram que você seja essa sua melhor versão de amorosidade agora. A partir de agora, eu quero que você perceba que a cada dia você desperta mais paciência e calma com você, para aceitar o outro como ele é, em sua essência, sem querer mudá-lo, mudá-la, para te agradar. Porque o outro é o outro e você não tem controle sobre isso. Chegou o momento de você se permitir amar e ser amado. É deixar todas as brigas e situações que te machucaram no passado, pois tudo isso foi resultado de uma programação mental que perdeu sentido para você. A partir desse momento, você quer assumir o controle da sua vida com leveza. E para isso, você se propõe a ser mais flexível, mais amoroso com os outros. Você se propõe a elogiar mais e a reconhecer o quanto você é grato pelos relacionamentos que tem. Chegou a hora de você valorizar essa relação e torná-la única e especial todos os dias. Você se permite fazer planos de viagens e atividades, mesmo aquelas fora da rotina. Você se permite fazer o bem, só o bem, porque você se percebe positivamente. Você ativa a sua mente para ter desejo, empatia e carinho por você e pelo outro. E que assim você se comporta de uma maneira muito especial para todos. E agora eu quero que você repita comigo. Pode ser mentalmente, mas se puder, faça verbalmente. Eu quero que você repita as frases que eu direi a partir de agora. Eu crio em mim uma facilidade em me relacionar com o outro. Eu quero que você repita comigo isso. Eu crio em mim uma imensa facilidade em me relacionar com o outro. Quero que você repita mais uma vez. Eu crio em mim uma imensa facilidade de me relacionar com o outro. Eu quero agora que você repita: eu te honro e te aceito do jeito que você é. Eu te honro e te aceito do jeitinho que você é. Repete mais uma vez.
Eu te honro e te aceito do jeito que você é. Isso, muito bem. E agora eu quero que vocês repitam essa última frase. Eu aceito ser leve e alegre nesse relacionamento. Eu aceito ser leve e alegre nesse relacionamento. Repete aí pra mim com força aí dentro de vocês. Eu aceito ser leve e alegre nesse relacionamento. Porque todos nós precisamos disso, de leveza e alegria nos nossos relacionamentos. Sejam eles de qualquer natureza. E muito bem, vocês estão fazendo um excelente trabalho. E agora vocês ativaram a sua mente subconsciente para se comportar de uma maneira muito especial para você. De forma a te direcionar para relacionamentos mais saudáveis. E isso já é real para você. Essa é sua nova realidade. Com todos esses esclarecimentos, a sua mente sabe o que deve fazer. Seja nos seus relacionamentos, seja amoroso, seja no trabalho, seja com as pessoas à sua volta, seja com a sua família ou com você mesmo. Agora, você foca nas pessoas que querem ouvir você, que querem estar com você. E isto já faz parte da sua programação. E agora, eu vou contar de 1 até 5. E no 5 você abrirá os olhos, se sentindo incrível e pronta para se amar mais a cada dia. E pronta para estabelecer relacionamentos cada vez mais prósperos. 1, vai deixando o relaxamento embora. 2, 3, respira fundo. Isso. 4, vai mexendo os pés, as mãos, vai se conectando com o seu corpo. E 5, abrindo os olhos, se sentindo incrível, sentindo o quanto você é capaz de impactar o outro mudando. Como você é capaz agora de manter relações saudáveis, porque você se ama e você é capaz de amar o outro do jeito que ele é. E a partir de agora, a partir de hoje, essa é a nova realidade de vocês. De quem busca relacionamentos saudáveis que trazem abundância e prosperidade na vida de cada um de vocês, né? Isso é o que faz toda a diferença. Buscar amor, leveza, prosperidade na vida da gente. E aí, como é que estão se sentindo? Como é que foi essa experiência para vocês? Vão me contando aí. Deixa eu só desligar aqui o sonzinho. Apesar que o sonzinho tá relaxante, né? Só vou abaixar aqui um pouquinho. E aí? O que é que acharam? Bia bateu aqui as palminhas. Espero que tenham gostado. Não botou que foi muito, muito show. Que bom, que bom. Porque quando a gente se conecta... Eu gosto muito da hipnoterapia coletiva. E desfrutei dela, assim, muitas vezes. E foi isso uma das coisas que me motivou a fazer. Porque ela permite a gente experienciar coisas que a gente não experiencia no dia a dia, né? Que é essa conexão com a gente mesmo. Aí o Edson botou show, Yane, o universo é perfeito. Com certeza. E digo mais, se o universo é perfeito, a gente como parte dele somos perfeitos também, né? É só a gente buscar a nossa perfeição no meio da nossa imperfeição. Tânia botou muito boa, excelente, amiga. Obrigada, Alessandra, que gratidão. Ô, gente, muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Que eu fiz com muito carinho. E as hipnoterapias coletivas foram estratégias que me ajudaram, sabe? A me conhecer melhor, a me conectar. Quando a gente consegue permitir esse olhar para dentro da gente, a gente permite se autoconhecer, né? A gente permite ir se resgatando, a gente se permite ir vivenciando coisas que antes a gente não vivenciava, né? Então, é muito legal fazê-las e ver vocês gostando do resultado, né? Isso me dá mais motivação para fazer mais e mais. O Edson botou bom demais, Yane. Não botou que é muito leve, prazerosa e só reforça o que vem sentindo. O Edson botou verdade. Porque é isso, né? A hipnoterapia coletiva faz a gente se conectar com a parte mais profunda da gente. E traz pra a gente uma conexão de coisas que muitas vezes
a gente não percebe conscientemente, ou a gente quer e não consegue praticar. Quando eu faço hipnoterapia coletiva com vocês aqui, eu começo a plantar sementinhas aí dentro da mente de vocês. Sementinhas que, à medida que a gente vai regando, elas vão se fortalecendo e crescendo. Porque a nossa mente subconsciente, ela é um jardim cheio de sementes. Só que muitas sementes foram sementes que a gente plantou sem conhecimento, sem poder filtrar. E foram sementes que guardaram coisas ruins na nossa mente. Coisas que nos limitam, que nos prendem em relações que não são saudáveis, nos prendem em caminhos que não são os que queríamos, nos prendem em situações que não são as que desejamos. E com a hipnoterapia coletiva, eu consigo plantar outras sementes, que à medida que a gente vai germinando, que à medida que a gente vai regando, que à medida que a gente vai regando com amor, essas sementes vão crescendo. E eu tenho certeza que elas vão contribuir para que vocês tenham uma vida muito mais leve, muito mais alegre, assim como eu tenho vivenciado a minha. E não coloco aqui, sempre me coloco em ambiente com a natureza, né? Porque a natureza faz isso com a gente, né? Hoje veio a vontade de estar na cidade. E é isso, porque a gente muda, né? Cada lugar é uma necessidade. Cada momento traz uma necessidade. E é importante a gente só entregar, deixa vir. Porque o que muitas pessoas falam da hipnoterapia eu percebo que muita gente quer dominar, né? Acha que o caminho é um, e quando a mente leva para outro, não entende. Mas, gente, aqui na hipnoterapia, deixa vir o que vier, que o que vier é o que faz sentido. Depois você busca a lógica, mas o que vier é o que precisava ser, era o que precisava acontecer. E aí não botou. Achei interessante porque relacionamento envolve pessoas, né? Com certeza. Envolve a gente e o outro. E envolve a gente entender que o outro tem a individualidade dele. E que a gente não consegue controlar isso, né? E é por isso que relacionamentos precisam transbordar amor. Porque é o amor que faz a gente dar a liberdade pro outro, né? Então, isso é que eu queria trazer, compartilhar com vocês sobre ansiedade nos relacionamentos. Já tô pensando na nossa live para a próxima semana. Quem quiser deixar sugestão aqui ou no direct, pode deixar. Eu tô com algumas ideias para a próxima semana. Vou ver o que é que o universo manda eu trabalhar, para daqui a pouco já lançar para vocês. Mas se quiserem dar sugestão, eu aceito. Mas botou que concorda plenamente, gratidão. Não colocou exatamente, muito show. Relacionamento remete a pessoas e eu precisava disso. Muito interessante. Que bom, meu amigo. Aceite-se, aceite-se. Eu acho que é o caminho para tudo nessa vida, Odson. Eu acho que é o que faz a gente mudar de fato. Gente, gratidão pela companhia de vocês. Adorei estar aqui nesse momento com vocês. Adorei compartilhar essa hipnoterapia com vocês. É muito bom dividir esse momento, esse espaço com vocês, essa conversa. Gratidão por estar aqui comigo mais uma vez. Vou deixar salva a hipnoterapia, então se vocês acharem que alguém precisa desse conteúdo, vai lá, compartilha. Se quiser comentar algo, tá lá salvo, então pode comentar, pode me chamar no direct. Vou adorar saber a opinião de vocês. Se quiserem deixar dicas de temas, sintam-se à vontade que eu vou acolher, porque na realidade eu faço isso pra mim e pra vocês, né? Porque se vocês não estivessem aqui, não tinha sentido. E estar com vocês me ajuda, porque eu também aprendo muito aqui com o que a gente vai conversando. Me estimula a estudar mais. Então, assim, é uma troca para nós todos. Então, assim, é muito importante esse momento, esse compartilhar aqui com vocês, tá legal? Beijo no coração. Aproveita esse momento de relaxamento. Ó, já se prepara para ir descansar quem puder, né? Já prepara essa energia para ter uma ótima noite de sono, né? De um sono reparador,
para que a gente tenha uma sexta excelente. Aproveita para refletir sobre a pessoa que veio na hipnoterapia, né? O que é que você precisa aprender e ajustar nessas relações. Então, aproveita para olhar para si, continua aí nesse movimento que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. O Edson botou gratidão, gratidão para vocês também. Uma ótima noite, um ótimo finalzinho de quinta-feira e semana que vem tem mais, tá? Beijo no coração de vocês, tchau!